Estúpidos. Por que você precisa de cérebro quando você tem músculo? Os personagens estúpidos geralmente são encontrados nos animes shonen. Eles geralmente compensam a falta de inteligência com o seu entusiasmo, determinação e poder avassalador. Alguns exemplos famosos de personagens estúpidos são Naruto Uzumaki, do Naruto, Monken D. Luffy, de One Piece, e não podemos esquecer dele mesmo, Son Goku, de Dragon Ball Z. Algumas características principais dos estúpidos: eles frequentemente falham em tarefas básicas, são propensos a destruir suas crenças, suas vilas, seus lugares, a destruir seus vilarejos, e muitas vezes comem 10 vezes o seu peso, ao contrário de egoístas, que nós falaremos depois no vídeo. Os estúpidos não temem a morte, que aumenta o seu caráter. Veja Luffy, por exemplo, ele é muito estúpido, e a idiotice dele tem um propósito, pois as suas lutas não têm uma estratégia clara. Ele muitas vezes usa maneiras únicas de lutar, pegando todos os seus oponentes desprevenidos com estratégias estranhas e inesperadas. Manipulador é um personagem que joga xadrez enquanto os outros personagens estão jogando dama. Eles geralmente são muito inteligentes, e qualquer um pode ser usado como um peão em suas mãos. Alguns exemplos populares desses personagens manipuladores são Wish Katagiri, do anime Tomodachi Game, o personagem Lelouch, do anime Code Geass, e o personagem Kiyotaka, do anime Classroom of Elite. O protagonista ser manipulador permite pontos diferentes na trama. Geralmente o pensamento deles tem que ser tudo de acordo com os planos. Muitas vezes esses personagens se encontram em situações que parece tudo perdido e tá todo mundo apontando pra eles, mas de alguma forma eles terminam ganhando, deixando você se perguntando como eles fizeram tudo isso, como eles são tão bravos. O Kiyotaka, do Classroom of the Elite, é um dos melhores exemplos de manipulador. Por fora ele parece um aluno normal, mas na verdade ele é muito mais do que isso. Ele funciona assim: ele está sempre a vários passos de distância dos seus oponentes, sempre tendo planos para múltiplas situações. Ele sozinho trouxe para a classe D, a pior classe que existia, na frente da classe C, questão de meses. Foi ele quem orquestrou todas as vitórias que a classe D teve. Ninguém sabia que ele era o responsável por tudo isso. Muitas vezes os manipuladores ganham de personagens muito fortes pelo fato de serem inteligentes. O próximo estilo de personagem é o like. Oxi, meu amigo, eu sei que você não esperava por essa. Por favor, deixa o seu like, inscreve no canal aí, como uma forma de reconhecer o meu trabalho aqui na plataforma, tá? Se você já deixou o like, já se inscreveu, vamos continuar. Pacifista. O pacifista representa o personagem que rejeita a violência e busca soluções pacíficas, muitas vezes em contrastes com seu passado ou ambiente violento. Alguns exemplos disso são Thorfinn, de Vinland Saga, e Aang, de A Lenda de Avatar. Bom, você pode não considerar a Lenda de Aang, né, um anime, mas enfim, tá aqui no bolo e não vem reclamar não, cara, pelo amor de Deus. Eles são memorados por suas fortes convicções morais contra a violência. Thorfinn é a representação perfeita do pacifismo. Depois de anos como um guerreiro violento, Thorfinn jura não violência, não importa o que aconteça. Em vez de resolver conflitos com violência, Thorfinn acredita que é melhor buscar uma solução pacífica através do diálogo e do compromisso. O pacifista tem a percepção de que a violência só cria mais violência, em um ciclo sem fim. Seu objetivo final é criar um mundo melhor, livre de guerras e violência. Como o próprio pai do Thorfinn já disse pra ele, o verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Realista. O realista se destaca por ser um humano. Esse protagonista representa os que lutam, cometem erros e crescem, de maneira que reflete as experiências das pessoas da vida real. Alguns exemplos muito famosos desses personagens são Shinji, de Evangelion, Okabe, de Steins Gate, Denji, de Chainsaw Man, e o mais famoso, Subaru, de Re:Zero. Todos esses personagens realistas têm as mesmas características principais e os fazem se sentir humanos, tendo uma personalidade falha, tomada de decisões imperfeitas e, finalmente, respostas emocionais realistas. Ver o personagem realista crescer como personagem dá a você uma sensação de realização ao vê-los lutar em situações difíceis. Subaru de Re:Zero incorpora os realistas perfeitamente. Quando ele se encontrou preso pela primeira vez no mundo da fantasia, ele não conseguiu nenhum poder ou alguma deusa ao seu lado, né, que nem os outros conseguem. Ele estava sozinho e lutou com a única habilidade que tinha. Subaru enfrenta consequências por suas ações, palavras, e ele ficou quebrado e deprimido em alguns pontos da história. Mas apesar disso, Subaru conseguiu superar tudo como pessoa. Ele aprendeu a não confiar em sua habilidade, mas a confiar em si mesmo, nas conexões que faz com as outras pessoas. O realista resume bem: o verdadeiro tesouro é as amizades que fazemos pelo caminho. É muita frase do realista, cara. Identificável. O identificável se distancia dos outros protagonistas, pois eles apresentam lutas da vida cotidiana, apresenta personagens que enfrentam obstáculos familiares, inseguranças e lutas iguais às de pessoas reais. Ele é semelhante com o realista, pois ambos representam bom desenvolvimento de personagem. Algum exemplo de identificáveis são a personagem Hitori Goto e Tomozaki, do anime Bottom Tier. Esses personagens compartilham lutas pessoais realistas e medos, aspirações e enfim. Um bom exemplo é a personagem do anime Komi-san. Ela tem distúrbio de comunicação,
que dificulta ela de se relacionar e até conversar com outras pessoas. E durante o anime vai mostrando várias situações em que ela fica incomodada. Porém, muitas pessoas ajudam ela durante o anime, e isso dá uma sensação de realização, dá uma sensação de humanidade para a personagem. Durante o anime ela constrói várias amizades, inclusive o do Tadano. Cada pequena vitória que ela teve, tudo isso parecia autêntico. Ela sair da sua zona de conforto para perseguir os seus sonhos é algo que todos nós devemos fazer na vida para alcançar o sucesso. A realização é a palavra-chave dos identificáveis. Protetor. Protetor é o personagem amado e mostrado nos animes comparando altruísmo e protegendo os outros. Alguns exemplos disso são Tanjiro Kamado, do anime Demon Slayer, Ichigo, do anime Bleach, e Gon, do anime Hunter x Hunter. Esses personagens têm forte senso de justiça, empatia e disposição de se sacrificar pelos outros. Ichigo Kurosaki mostra como é ser um protetor perfeitamente. Sua principal motivação é proteger sua família e amigos. Tenho certeza que ao longo de toda a série, muitos desses personagens, os protetores, acabam em algum momento se sacrificando pelos outros, como por exemplo o personagem Tanjiro Kamado, que já se sacrificou inúmeras vezes para ajudar e salvar os seus amigos. O protetor geralmente são aqueles personagens que todo mundo gosta, todo mundo quer ter por perto. Mártir. Eles são tipos protetores, mas são um pouco diferentes. Eles levam o autossacrifício ao extremo, muitas vezes dispostos a abraçar o sacrifício ou o sofrimento por uma causa maior. Alguns exemplos famosos são o Lelouch, do anime Code Geass. Sim, ele apareceu 2 vezes aqui na lista. Madoka, do anime Madoka Magic. Podemos colocar aqui como um perfeito exemplo do mártir Eren Yeager, do anime Attack on Titan. Eren Yeager apresenta ideais diferentes das outras pessoas do universo em que ele vive, porém ele está sempre disposto a se sacrificar pelas outras pessoas. Já é mostrado várias e várias vezes no anime ele fazendo autossacrifícios para ajudar os outros e sofrendo muito e muito durante esse processo, acreditando em um bem maior, em uma paz mundial. Anti-herói. Anti-herói é um dos personagens mais famosos dessa lista. O anti-herói é uma pessoa que não tem qualidades heróicas convencionais. Muitas vezes ele tem métodos moralmente questionáveis para atingir os seus ideais. Alguns exemplos disso são o Lelouch, de Code Geass, Light Yagami, de Death Note, e Eren Yeager, de Attack on Titan. Os anti-heróis são caracterizados por suas moralidades complexas, muitas vezes usando meios questionáveis para alcançar fins bons. Eles geralmente possuem um forte senso de justiça, mas seus métodos podem ser implacáveis ou manipuladores. Esses personagens geralmente têm histórias traumáticas que guiam suas ações e justificam os seus fins. Eles são a personificação da frase "os meios justificam os fins". Eles frequentemente entram em conflitos com inimigos e até às vezes com próprios aliados, criando uma tensão gigante ao longo da história. O exemplo perfeito é Light Yagami. Ele tem o Death Note, onde escreve o nome de pessoas que ele considera criminosas e elas morrem. Ou seja, ele é uma espécie de justiceiro, um Robin Hood. Ele fica contra a polícia, contra o governo. Ou seja, ele não é um herói, mas também não é um vilão. Ele é um anti-herói. Ele tem causas nobres de paz mundial, de melhorar a vida das pessoas, porém ele usa meios antimorais e meios não legais para fazer as suas ações, geralmente manipulando muitas pessoas ao longo de sua história. E ele também toma muito cuidado com as pessoas às suas voltas, seus amigos de verdade. Resiliente. Os personagens resilientes são protagonistas que demonstram resistência, superando constantemente obstáculos aparentemente impossíveis, como por exemplo Guts, de Berserker, e Kaneki. Esses personagens normalmente enfrentam dor física, muitos contratempos, mas continuam avançando. Ele tem a capacidade de sobreviver a horrores inimagináveis, e o exemplo perfeito disso é o personagem Guts. Pra quem viu Berserker sabe que ele é um dos personagens mais resilientes que existe, enfrentando vários e vários traumas, várias e várias situações inesperadas, mas seguindo sempre em frente. Nada é páreo para os resilientes. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Deixe o seu like e sua inscrição como uma forma de reconhecer o meu trabalho aqui, cara, por favor. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Existem outros tipos, mas eu falei aqui só os principais. Se você souber outro, comenta aí. Tamo junto, valeu!